que você diria se você estivesse preso e você precisasse de alguém, de um grupo de pessoas para orar a Deus e te soltar daquela prisão, que no outro dia você seria morto? O que você iria escolher? Um lugar com 3.000 pessoas clamando, 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 ou uma casa com algumas, vamos dizer aí, talvez 20, 30 pessoas orando? Talvez eu, como você, escolheríamos aquelas mais de 3.000 pessoas, porque é uma multidão. Mas você sabia que na Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro estava preso, e a Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, que a igreja fazia contínua oração a Deus por ele, e diz que com essa oração Deus enviou um anjo, o anjo foi na prisão, soltou ele da prisão e foi andando com ele, as portas foram abrindo e Pedro estava lá do lado de fora, e Pedro sentiu que o grupo que estava orando por ele, e ele foi em direção à casa que a gente chama lá da casa da irmã Maria. Interessante que quando você olha para aquela reunião, diz que tinha uma menina lá chamada Rose, que ouvindo Pedro chamar, ela foi lá, ouviu que era Pedro e voltou correndo. E foi lá falar com os irmãos que estavam orando, os irmãos não acreditaram nela, e outro lá falou então que talvez era o anjo de Pedro. Ou seja, quando você olha para aquelas pessoas ali na reunião, pessoas limitadas, pessoas sem muito discernimento, mas só que a Bíblia diz que aquelas pessoas limitadas eram a igreja do Senhor, a igreja que ligou e desligou, a igreja que orou e soltou Pedro. Ou seja, as pessoas eram limitadas, mas a reunião era poderosa, porque quando eles se reuniram como igreja. Não desqualifique a reunião. Jesus falou que a igreja ela liga e desliga. Não é a multidão que tem poder. Não é o barulho que tem poder. É a reunião, e quando esses estão reunidos como igreja. Pedro só foi solto porque um grupo que se posicionou como igreja orou e ele foi solto. Olha, não despreze a reunião, não despreze a igreja, porque a igreja é que tem poder para ligar e desligar. Não é a multidão, mas é o poder da reunião. E muitas vezes nós até podemos entender que naquela reunião tem pessoas limitadas, pessoas com dificuldades, como eu e como você. Mas quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. E essa igreja, ela tem poder para ligar e desligar. Por isso, quando você sentir o Espírito de falar, vai para a igreja, não importa se lá tem uma multidão ou se tem poucas pessoas. Há um Pedro para ser solto. Esse Pedro pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser um amigo. E Deus vai precisar que você esteja lá, mesmo limitado, mesmo com dificuldade, que quando as coisas começarem a acontecer, você pode até se confundir, como a Rose fez lá naquela reunião, como as pessoas que falaram que era o anjo de Pedro, que nem acreditaram que as suas próprias orações já tinham sido respondidas. As pessoas podem ser limitadas, mas a reunião é poderosa. Vamos soltar nossos Pedros? Não deixe de reunir, porque a igreja reunida é Jesus ali falando, soltando e abençoando. Deus te abençoe. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Não deixe de congregar, pois reunidos nós somos a igreja. Aonde estivermos, somos a igreja. E quando reunimos, os Pedros são soltos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E não esqueça, indique esse vídeo para alguém, entre lá no nosso canal, indique esse canal para alguém, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus te abençoe, irmãos.